Paz seja com todos que deseja e almeja compreender as Sagradas Escrituras. No vídeo de hoje, vamos ficar sabendo quem era aquela serpente que enganou Eva. Quando eu aceitei o Evangelho, pela misericórdia do Senhor, eu aprendi de muitos que aquela serpente tinha sido usada pelo diabo. E aprendi também de muitos que aquela serpente era o diabo. Portanto, no vídeo de hoje nós vamos tirar essas dúvidas. Abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis capítulo 3. Vamos aprender a partir do versículo 11. Se nós lermos do versículo 9, versículo 10, está escrito. No versículo 10, Adão diz para o Senhor: ouvi a tua voz soar pelo meio do jardim, e me escondi porque estava nu, tive medo. No versículo 11, o Senhor já começa a procurar o culpado que tinha feito aquilo. Deus diz para Adão: quem te mostrou que estavas nu? Por acaso comeste do fruto que te disse, não comereis? Aí Adão disse: a mulher que me deste, me deu do fruto, e eu comi. Aí Deus continuou procurando o culpado. Deus disse para a mulher: por que fizeste isto? A mulher respondeu: a serpente me enganou. Quando a mulher disse, a serpente me enganou, neste momento Deus encontrou o culpado que tinha causado tudo aquilo. Isto é, a serpente. Então essa é a primeira certeza que a Escritura nos dá, que aquela serpente não foi usada pelo diabo, porque não existia ali o quarto ser. Vejam bem, existiam só os três: Adão, Eva e a serpente. Quando Deus viu que a mulher disse, a serpente me enganou, Deus não continuou procurando um outro culpado, porque não existia. Deus viu que o culpado mesmo teria sido a serpente. Essa é a primeira certeza que a Bíblia nos mostra, que realmente a serpente não foi usada pelo diabo. Porque se ela tivesse sido usada pelo diabo, Deus não teria parado nela. Deus teria continuado a procurar o culpado. Vamos para a segunda certeza que a Escritura nos dá, que a serpente não foi usada pelo diabo. No capítulo 3, no versículo 15, está escrito: Deus disse para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Aí Deus continuou dizendo: e o descendente da mulher te esmagará a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Quando Deus diz que havia de vir um descendente da mulher, Deus estava se referindo a Jesus. E quando Deus fala no descendente da serpente, Deus está se referindo a algo que viria depois. Então essa é mais uma certeza que Deus nos dá, que a serpente não foi usada pelo diabo. Porque Deus está falando de um descendente da serpente, o qual há de ser esmagado, como Deus mesmo declarou. Se nós observarmos, fica fácil de compreender. Um descendente é aquele que vem depois. Um casal, quando se casa, o homem e a mulher, os dois vão morar sozinhos, só eles dois. Quando nasce um filho deles, aquele filho passa a ser um descendente deles. Por quê?
porque veio depois. E se Deus disse que da serpente viria um descendente, Deus estava mostrando que o diabo ainda não havia se desviado, aquele querubim ainda não havia se desviado da verdade. Como nós vemos no outro vídeo, que ele se desviou durante a construção da Torre de Babel, quando Deus desceu para confundir a língua dos homens. Então esta é a segunda certeza que a Escritura nos dá, que a serpente não foi usada pelo diabo. Agora nós vamos ver quem era aquela serpente. Eu aprendi de muitos que ensinavam, dizendo que a serpente era o próprio diabo. Vamos ver. No início do capítulo 3 de Gênesis, está escrito: ora, a serpente era mais astuta do que todos os outros animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Vejam bem, essa é a primeira certeza que Deus está nos dando, que a serpente também não era o diabo. A serpente era um animal da espécie serpente. Veja que Deus não está falando de espírito. Deus está falando de animais. Deus disse, a serpente era mais inteligente, mais sábia do que todos os outros animais. Veja que Deus fala de animais. Essa é a primeira certeza. E para confirmar a segunda certeza, Jesus nos dá em Mateus capítulo 10, versículo de número 16, quando ele diz aos seus discípulos: sede prudentes como as serpentes. Veja que Jesus não aconselhou seus discípulos a ser prudentes como os porcos ou como os cães. Por quê? Ou como outro animal. Porque Jesus sabia que não existiria outro animal mais sábio do que a serpente. Veja que desde o princípio a serpente, Deus mostra que foi o animal mais inteligente que Deus o criou, mais do que todos os outros. Foi por isso que Jesus aconselhou aos discípulos a ser prudentes, vigilantes como as serpentes, mostrando que realmente aquela serpente não era o diabo, mas era um animal. Vamos para a terceira resposta e confirmação que a Escritura nos dá, que aquela serpente não era o diabo. Quando a mulher diz para o Senhor, a serpente me enganou, no versículo 14, Deus vai diretamente dar a sentença para a serpente. Aí Deus diz para a serpente, e disse o Senhor à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás tu, mais do que todos os outros animais do campo, e mais do que todas as bestas feras da terra. Veja que mais uma vez Deus não está falando de espírito. Deus está falando com aquela serpente, se referindo a animais, porque aquela serpente era um animal da espécie serpente. Essa é a terceira certeza que a Escritura nos dá, que aquela serpente não era o diabo, era uma serpente mesmo. Vamos para a quarta certeza que a Bíblia nos dá, que aquela serpente não era o diabo. Aí Deus continua dizendo no versículo 14: e sobre o teu ventre se rastejarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Vejam bem, medite nesse detalhe. Quando Deus diz pó comerás todos os dias da tua vida, então Deus estava falando que aquela serpente ia ter um dia que ia ser o último dia de vida dela. Então, se Deus estava falando de algo terreno, de algo que havia de morrer, com certeza aquela serpente não era o diabo. Por quê? Porque o espírito não morre. Os espíritos, eles tiveram o começo, Deus o criou, tiveram o começo, mas eles não têm fim. A existência deles não se acaba. Esta é mais uma prova que realmente aquela serpente não era o diabo. Então alguém pode dizer, e por que a serpente falava? É porque no princípio da criação,
Deus fez, quando Deus criou os animais, todos eles falavam. Eles perderam esse direito depois que tudo isto aconteceu. Mas eles falavam. Por isso que aquela serpente conversou com Eva e conseguiu enganar. O exemplo, até hoje nós temos que os animais, as aves falavam, que se vocês pegarem um papagaio ou um louro e ensinar eles a falar, eles aprendem a falar. Então esta é uma confirmação e uma certeza que a Bíblia nos dá. Que realmente na criação, no princípio da criação, os animais falavam. Talvez você me pergunte, e por que o diabo é comparado com a antiga serpente, é chamado de antiga serpente? Exatamente em Apocalipse capítulo 20 está escrito que o anjo descerá do céu e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Por que foi que ele está sendo comparado com aquela serpente, antiga serpente que enganou Eva? É porque ele andou no mesmo caminho que a serpente andou. Vejam bem, a serpente, por ser um animal mais sábio do que os demais, ela usou a sabedoria dela para enganar a mulher. E o diabo, por ser o anjo mais sábio, era o querubim mais sábio, ele também usou a sabedoria dele para enganar os demais anjos. Aí você talvez me pergunta, por que Jesus diz em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo, ele foi homicida desde o princípio e que ele também é o pai da mentira? Vamos ver. Quando Jesus diz em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo foi homicida desde o princípio, Jesus está se referindo no princípio das nações, quando Deus desceu para confundir a língua dos homens e Deus estabeleceu as nações, estava organizando as pequenas nações que estavam se iniciando, porque foi naquele tempo que ele se desviou da verdade. E ele, havendo se desviado da verdade, ele gerou a mentira para enganar os demais anjos. É por isso que Deus diz que ele foi homicida, porque ele matou os anjos. Essa palavra que ele foi homicida, que ele matou os anjos, não é que os demônios vão deixarem de existir. Não. A existência deles não tem fim, porque eles são espírito. Mas quando a Bíblia mostra que o diabo foi homicida, ou seja, o diabo matou os anjos, isto significa que ele conseguiu desviar os anjos da verdade, ou seja, separar. Essa palavra morte está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, no final do capítulo 20 vocês podem ler que está escrito: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e todo aquele que não se achou o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então é por isso que Jesus disse que ele foi homicida desde o princípio, do princípio das nações. Ele enganou os anjos, então ele separou os anjos da verdade. Com essa separação é comparada de segunda morte. Foi onde Deus criou o lago de fogo para o diabo e para os seus anjos, para os demônios. Então é por isso que ele é chamado de segunda morte. É por isso que Jesus diz que ele foi homicida, porque quem vai para lá está como se estivesse morto, mas não deixará de existir, vai continuar sofrendo para sempre. Essa foi a resposta que Jesus disse. E vamos ver, quando Jesus diz que ele é o pai da mentira, se nós observarmos, a serpente, ela enganou Eva, mas a serpente não mentiu. Agora o diabo mentiu. Vejam bem o que a serpente diz. A serpente disse para ela, a serpente usou a sabedoria dela para enganar Eva. Ela disse para a mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de todo o fruto, usando a sabedoria dela, como aquele ditado que muitos têm: joguei uma verde para colher uma madura. Então a mulher respondeu para a serpente:
O Senhor Deus disse: de todo fruto do jardim podereis comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Aí a serpente disse para a mulher: certamente não morrerás. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comer deste fruto, lhes serão abertos os olhos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Será que a serpente mentiu? Não, vejam bem. Quando a serpente diz, certamente não morrerás, a serpente estava olhando para a vida terrena, que era a vida dos animais. Eles viviam, mas viviam muitos anos, que naquele tempo todos viviam muito. É tanto que Adão morreu após o pecado, ele morreu após a desobediência, ele morreu com 930 anos. Então, quando ela diz, certamente não morrerás, ela estava enxergando, mostrando para a mulher a existência desse mundo, a existência dessa terra. Estava dizendo para a mulher, você não vai morrer imediatamente. Mas só que ela não explicou para a mulher que um dia teria fim. Isso ela não disse. Mas ela não mentiu, porque realmente Deus não estava falando que ia morrer imediatamente, mas que ia morrer. Ia chegar o dia de morrer. E quando ela diz assim, é porque Deus sabe que no dia em que vocês comer deste fruto, lhes serão abertos os olhos. Vejam bem como aconteceu. No versículo 7 do capítulo 3, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando Adão comeu daquele fruto, foram abertos os olhos dele. Do jeito que a serpente falou, porque realmente ela estava falando o que Deus não queria que acontecesse com o homem. Mas não estava mentindo, estava mostrando realmente o que poderia acontecer, e só que era algo que Deus não queria, que o homem não podia ver o lado do mal. Porque se ele visse o lado do mal, que significa o lado fraco, então a tendência do homem era cometer pecado, como até hoje. E quando a serpente diz, é porque Deus sabe que no dia em que dele comer, lhe será abertos os olhos, como nós já vimos, realmente foi aberto os olhos, então ela não estava mentindo, porque senão teria acontecido diferente. Aí ela diz assim, Deus sabe que quando vocês comerem, serão abertos os olhos, e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente não quis dizer, a serpente não disse para a mulher, vocês vão ser poderosos como Deus. Não. Ela disse, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja que ela não mentiu. A resposta está no versículo 20 desse mesmo capítulo 3 de Gênesis. Versículo 22, que Deus diz, eis que o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Observe que a serpente não mentiu. Deus não queria que o homem conhecesse o lado do mal. Deus fez o homem para viver eternamente. Mas o homem só poderia viver eternamente se ele não tivesse conhecido o lado do mal. É por isso que Deus não queria que ele comesse daquele fruto. Para que ele não se tornasse como Deus, sabendo os dois lados. Sabendo o bem e o mal. E foi o que a serpente falou. É que Deus sabe que no dia que comer serão abertos os olhos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas a serpente não disse que eles iam ser poderosos. Se a serpente tivesse dito que eles iam ser poderosos como Deus, então a serpente teria mentido. Mas a serpente não disse. Só disse a realidade que ia acontecer. E a mulher comeu mais homem e aconteceu tudo isso. Já quanto o diabo está escrito em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, vocês podem ler que está escrito, tu, estrela da manhã, como caístes do céu? Na antiguidade, tu dissestes, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e no monte santo de Deus, ou seja, no céu, aonde está o Altíssimo, no terceiro céu, lá da banda do norte, porei o meu trono, e nele me assentarei, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, o diabo estava mentindo, gerando a mentira, porque ele estava dizendo para os outros anjos, eu vou reinar, vou pôr meu trono lá no céu, da banda do norte, vou escolher aquele local lá para ser o meu reino, vou ser semelhante a Deus. Aí Prometeu fez muitas promessas para os anjos e eles se desviaram e se tornaram demônios. Veja que ele mentiu.
ele estava falando de uma coisa que ele não podia fazer. Já quanto à serpente, por que ela não mentiu? Porque ela falou a realidade, o que ia acontecer, o que Deus já sabia que aconteceria com o homem e com a mulher. Mas o diabo foi diferente, ele mentiu, ele gerou a mentira. Assim como Deus também, quando gerou Jesus, Deus disse assim: tu é o meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, a primeira vez que Deus falou, aí Deus gerou a palavra, Deus falou: tu é meu filho, eu hoje te gerei. Então, quando o diabo se desviou, inventou aquela mentira que ia reinar algo que ele não podia, ele estava mentindo, fazendo promessa aos anjos, coisas que ele não podia. Então, ele gerou a mentira também. É por isso que Jesus disse que ele é o pai da mentira, porque ele foi quem gerou a mentira. Portanto, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês se inscrevam neste canal, para que possa ouvir mais vídeos. E no próximo vídeo nós vamos falar quem é aquela besta que subiu do mar.